Fala galera, beleza? Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, bons estudos. Como vão? Tudo bem? Vamos lá para mais alguns blocos, trabalhando Código de Processo Civil, trabalhando o processo civil, letra da lei e comentários. Comigo, professor João Liberato Filho. Joga na telinha, tá aí o meu contato, como sempre, para quem quiser, basta me buscar no Instagram, @jliberato_procivil, e manda lá um direct. E a gente pode bater um papo sobre qualquer tema jurídico. Fiquem à vontade, eu estou à disposição. Inclusive, para eventualmente responder questões de concurso público, questões jurídicas, questões práticas da vida de vocês. Estou à disposição. Vamos lá? Na aula de hoje, meus caros, nesse bloco especificamente, provavelmente em mais um bloco, nós vamos trabalhar o artigo 236 e os artigos seguintes do Código de Processo Civil, e nós vamos falar sobre atos do processo e também, por consequência, sobre citação. Olha só que tema importante. Ainda falando sobre atos do processo, vamos à análise do artigo 236 do Código de Processo Civil. Pois bem, os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. É aquela lógica de que falávamos no bloco passado, nos blocos passados, no sentido de que o processo ele se desenvolve por impulso oficial, né? E para que ele se desenvolva, nós precisamos de movimentação das partes e precisamos de pronunciamentos do juízo. Parágrafo 1º. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Esse parágrafo 1º do artigo 236, ele prevê a utilização do nosso sistema de cartas. O nosso sistema de cartas, eu já mencionei ele para vocês em blocos passados, ele compreende a carta rogatória, carta precatória, carta de ordem e também a carta arbitral. Além disso, nós temos que colocar aqui um asterisco falando sobre cooperação judiciária, porque esse nosso sistema de cartas, ele é muito estanque, ele é muito travado, ele é muito parado, tá? E nós temos hoje um mecanismo otimizado, que é o mecanismo da cooperação judiciária, da cooperação nacional, da cooperação internacional, que é um mecanismo que viabiliza que as comunicações sejam feitas de forma otimizada. Essa camisa aqui está me dando 1-0, né? Vocês estão vendo. Eu vou tentar aqui para ficar mais bonito para vocês na tela. Vamos lá. Então, vejam vocês, como observação, além do sistema de cartas, nós podemos pensar também na cooperação judiciária para a prática de atos de comunicação que vão para fora, vão para além dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou subseção judiciárias. Tudo bem? Mais à frente, logo mais, veremos um pouco melhor a questão das cartas. Parágrafo 2º do artigo 236 do CPC. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Então, o tribunal ele pode expedir uma carta para um juízo a ele vinculado, se o ato a ser realizado houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Parágrafo 3º. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Isso aqui é muito utilizado, em especial pós-pandemia
da Covid-19, pois seguramente houve, uma aceleração da utilização de meios tecnológicos no dia a dia do Poder Judiciário. Tudo bem, galera? Então, o artigo 236, ele basicamente traz previsões gerais para a prática de atos processuais. Em especial, atos de comunicação. Que tem tudo a ver com o nosso tema principal, que é o tema da citação, olha só. Tomando um golinho de água, vamos avançar. Artigo 237 do Código de Processo Civil. Vamos aprofundar um pouquinho no estudo das cartas. Será expedida carta A de ordem pelo tribunal na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236 do CPC. Qual é o parágrafo 2º do artigo 236? É esse que a gente acabou de ler no slide passado, dentro desse mesmo bloco nosso. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Então, se o Tribunal de Justiça de algum estado tem que realizar um ato de comunicação fora dos seus limites territoriais, ele vai enviar uma carta de ordem, desde que esse ato seja para um juízo a ele vinculado. Então, é uma ordem hierárquica. Confere? Será expedida carta de ordem pelo tribunal, sempre que o tribunal tiver que realizar ato fora dos limites territoriais do local da sua sede. Beleza, galera? Essa é a primeira carta que compõe o nosso sistema de cartas. Eita. Acho que eu desaprendi a escrever. O nosso sistema de cartas previsto no Código de Processo Civil. Inciso 2 do artigo 237. Eu vou chamar aqui de letra B. Será expedida carta rogatória para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, que nós já vimos, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Então, quando o judiciário brasileiro quiser que seja praticado ato em decorrência de um processo que tramita no judiciário brasileiro em outra unidade jurisdicional de outro estado, judiciário estrangeiro, o mecanismo para fazer isso é a chamada carta rogatória. Será expedida a carta rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro de outro estado soberano pratique ato de cooperação jurídica internacional, volta lá no bloco de cooperação jurídica internacional, para quem não pegou, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro, né? Então, um processo que corre no Brasil, se a gente precisa, por exemplo, citar alguém que mora fora do país, a gente pode pedir cooperação a um órgão judiciário estrangeiro por meio de carta rogatória. Beleza, galera? Muito simples, né? Letra C. Será expedida carta precatória para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial,
de ato relativo a pedido de cooperação judiciária nacional, formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Meus caros, a carta precatória, e nós já falamos sobre ela em diversos momentos anteriormente neste curso, a carta precatória é um ato entre juízos de competências territoriais distintas. Então, se uma vara de família da comarca de Salvador está querendo praticar, por exemplo, um ato de penhora em um imóvel que fica sediado no Rio de Janeiro, vai enviar uma carta precatória para o juízo de família da comarca do Rio de Janeiro, para que lá seja praticada a medida expropriatória. Ok? Será expedida a carta precatória para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária nacional formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Ok? Então, pode perfeitamente viável que um juízo da comarca de Salvador requeira cooperação de um juízo de uma outra comarca para o cumprimento de uma ordem jurisdicional ou para a citação de um agente do processo, de um sujeito do processo. E, por fim, no sistema de cartas, a letra D, será expedida carta arbitral para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária nacional, formulado por juízo arbitral, inclusive os que comportem efetivação de tutela provisória. Meus caros, lembrem que na arbitragem, nós, por termos ali apenas, pelo menos na grande parte, né, na teoria mais antiga, né, vamos falar assim, mais simples, mais superficial, por termos apenas particulares, nós não podemos nos valer da força para a efetivação de determinações judiciais, porque senão seria autotutela. Em função disso, grosseiramente falando, grosso modo, sempre que eu precisar da efetivação de uma determinação advinda de um juízo arbitral, eu vou precisar do apoio de um juízo estatal e da jurisdição pública, né, do processo. Então, o juízo arbitral, ele vai se valer de uma carta arbitral requerendo cooperação, requerendo apoio, requerendo auxílio a um juízo estatal, né, de jurisdição, para que, utilizando-se das armas que o Estado tem, cumpra a decisão proferida pelo juízo arbitral. Beleza? Então, nós temos aí 4 tipos de cartas: carta de ordem, carta rogatória, carta precatória e carta arbitral. Além disso, lembrem sempre do asterisco da cooperação judiciária. Porque pela cooperação judiciária, desde que vocês reduzam um registro nos autos de como foi feito o pedido de cooperação, podem ser praticados esses mesmos atos do sistema de cartas, só que sem tanta formalidade e sem precisar colocar um nome em iuris específico. Ok? Vamos ao parágrafo único do artigo 237. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca, sempre esse permissivo, que é um permissivo transversal no nosso sistema jurídico, tá? Assim como a regra de competência mesmo, onde não tem vara federal e, porventura, tem uma vara estadual, que é o juízo, nós sabemos, essa área do judiciário mais
de maior capilaridade, né? Mais abrangente, não tendo o juízo federal e tendo o juízo estadual, o juízo estadual acaba herdando residualmente as atribuições. Beleza isso aqui, galera? Vencemos, né? Quem não entendeu, volta, dá uma lida no livro, procura outros conteúdos na internet, me manda uma mensagem. Quem já entendeu, vamos avançar então.